Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesta terça-feira pela manhã, principalmente para falar de Vasco. Quero pedir um favor para você. Antes de eu começar a minha resenha por aqui, e o tema principal hoje é novamente a base e seus jogadores do Vasco, eu vou pedir um favor. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe seu comentário aí embaixo, que é sempre bom para fortalecer o nosso trabalho aqui no AV+. Aliás, dá uma olhada, torcedor, se você é inscrito. Se você ainda não for inscrito, por favor, faça a sua inscrição, não paga absolutamente nada e é uma honra ter você por aqui a cada vídeo que a gente possa produzir. Pois bem, torcedor, hoje eu fiz questão de colocar aí na capa o Leandrinho. Mais um jogador da base do Vasco que é feita a sua venda por um valor que todas as rodas de bate-papo de torcedor vascaíno, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, enfim, as redes sociais, tem gente que acha que é bom, tem gente que acha que é ruim, e isso não é o Leandrinho. Isso é a base do Vasco há anos. E olha que eu encaro esse empréstimo do Leandrinho, essa grana que vai entrar, porque o Leandrinho nem é uma questão de venda, é algo bem interessante da gente poder debater aqui. Porque eu não sei qual foi a última vez que o Vasco conseguiu ganhar um bom dinheiro com um jogador que foi vendido da base do Vasco e que esse jogador já estivesse completamente pronto para que o Vasco pudesse precificar esse jogador realmente num teto. Um jogador que você pudesse ter a certeza, olha, esse jogador vale isso aqui porque é um jogador que está pronto. Eu vou citar dois nomes aqui rapidamente, porque o torcedor do Vasco tem muito fresco na sua memória. Jogadores que depois que saíram do Vasco, um já está arrebentando direto. Saiu do Vasco, foi para a MLS, o Gabriel Peck, e é um jogador lá imprescindível para a sua equipe. E outro que eu queria citar aqui e pegar como exemplo é o Andrei Santos, volante, que foi vendido para o Chelsea, retornou ao Vasco e agora está arrebentando também no futebol europeu. E onde entra o Leandrinho nessa história toda? Alguém que está acompanhando esse vídeo aí do outro lado tem a possibilidade de afirmar que o Leandrinho será um grande lateral esquerdo, ou então tem a possibilidade de afirmar que o Leandrinho não será um jogador de ponta? Desculpa, torcedor, eu não consigo fazer nenhuma afirmação nem outra. O Leandrinho, que começou o estadual do ano passado fazendo gol. Eu lembro que naquela equipe do William Batista, ele foi muito bem. Inclusive, é engraçado porque o Paulinho era o lateral direito daquele time e era para ser o cara que ia começar o ano voando, e quem começou o ano voando foi o Leandrinho. E ele demora a ter novas oportunidades, inclusive no Campeonato Brasileiro, quando ele ganha titularidade no jogo contra o Internacional em Porto Alegre. Eu estava presente no Beira-Rio nesse jogo, e foi uma surpresa para todo mundo ter o Leandrinho ali. Porque naquele momento o Piton estava suspenso e o Vasco tinha a possibilidade tranquilamente de escalar o Vitor Luiz. Aliás, um jogador que o Vasco renovou o contrato por mais 2 anos. E o Rafael Paiva, conhecedor da base do Vasco, acabou apostando no Leandrinho. E o Leandrinho, ano passado, no Campeonato Brasileiro da Série A, ontem eu até fiz essa pesquisa, acabou fazendo 18 jogos, sendo que 5 como titular. E eu não corri atrás desses números, mas eu tenho a certeza que pelo menos metade desses jogos que ele participou, ele nem foi na lateral esquerda. Chegou num determinado momento que o Leandrinho começou a jogar na segunda linha. Vou dar um exemplo para vocês. Contra o Corinthians, aquele jogo em Itaquera, que o Vasco foi completamente atropelado, o Leandrinho estava na segunda linha. E meio que foi um bode expiatório. Foi um jogador aí que foi substituído no intervalo. E nessa partida, inclusive, o técnico Rafael Paiva acaba caindo do comando técnico do Vasco. Então, onde é que eu quero chegar com esse meu tema
hoje aqui com você, torcedor vascaíno. Qual será o momento, e eu espero que esse futuro possa chegar o quanto antes, que o Vasco vai poder ter a tranquilidade de ter o jogador da sua base respeitando todos os processos, a maturação, até chegar o momento do seu empréstimo ou da sua venda. E eu aqui não estou sendo contrário ao empréstimo do Leandrinho, até porque não tem preço de passe fixado. E o Vasco acabou se livrando de um possível transfer ban, que o Al-Shabaab aí já estava na porta da FIFA, batendo palma para o Vasco sofrer esse transfer ban. Então, esse empréstimo do Leandrinho, financeiramente, em torno entre metade da dívida que o Vasco teria que pagar para o Al-Shabaab e mais a quantia pelo empréstimo, em torno aí de 850 mil dólares. Um dinheiro muito bem-vindo aos cofres do Vasco nesse momento. Mas eu não consigo, torcedor, dimensionar o quanto o Leandrinho daqui a pouco pode arrebentar do outro lado do mundo, ou também pode voltar para o Vasco e o clube, o Al-Shabaab, não ter mais interesse no Leandrinho. E isso me deixa sempre preocupado com os futuros novos jogadores do Vasco. E eu acredito também que a gente está dando um passo fundamental para que esse amadurecimento dos jogadores que vêm da base possa ser de uma forma mais tranquila. E qual é esse processo que o Vasco adiantou nos últimos anos? É a formação de um elenco bom para que esses jogadores possam ter algum tipo de suporte e tranquilidade para mostrar o seu trabalho na equipe de cima. Então, o jogador que sobe hoje no Vasco, ele vai tocar a bola com o Coutinho, vai tocar a bola para o Payet, vai receber do Jair, vai tocar para o Piton. Sabe? Jogadores que já viveram muitas coisas no futebol. Vai cruzar uma bola para o Verratti, vai tocar uma bola para o Tietê, que já ganhou tudo no futebol brasileiro. Então, antes, o que me preocupava é que o jogador da base do Vasco que subia, ele precisava subir para resolver o problema. E hoje não é mais o caso. Um jogador da base do Vasco pode subir para fazer parte do processo do seu amadurecimento, para que ele possa ganhar experiência e daí sim o Vasco ter a exata noção de como precificar esse jogador. Porque hoje é muito difícil. Porque essa transição da base para o profissional, às vezes, ela leva muito tempo. Eu vou dar um exemplo para você, torcedor. O Peck é um jogador que levou 3 a 4 anos e mesmo assim ainda não estava pronto. E quando eu falo não estar pronto, é uma questão física, técnica e psicológica, porque por incrível que pareça, são seres humanos. Então, todos esses fatores precisam estar alinhados para a gente ter a seguinte noção de o que um jogador desse pode render e o que um jogador desse não pode render. E para encerrar aqui o meu Acorda de hoje, uma outra coisa que eu sempre bato na tecla é o seguinte: incrível como o Vasco sobe seus jogadores e geralmente esses jogadores têm que executar funções na equipe principal que na base ele não estava tão habituado. Ou seja, o Vasco, além de promover esse jogador ainda não estando pronto, ele ainda tirava a zona de conforto desse jogador colocando em uma outra posição. E isso aqui, eu poderia citar inúmeros jogadores que não performaram bem no profissional por não jogar assim na base. E o Leandrinho, eu espero que possa desenvolver, que o Vasco possa precificar mais alto, até porque é um jogador da seleção brasileira. A seleção brasileira que disputa aí o sub-20 não tá legal. Todo mundo sabe que não tá legal. Mas não deixa de ser um jogador de seleção brasileira. Não deixa de ser um jogador que ano passado na Série A fez gols, deu assistência, foi importante com sua força, com suas arrancadas. Então, basicamente o recado que eu queria dar hoje pro torcedor vascaíno é esse. Que me parece que daqui para frente o Vasco vai poder olhar com mais carinho para essa galera que sobe.
E não como o Vasco infelizmente teve que fazer nos últimos anos, porque a gente nem sabe que preço pedir, porque a gente não sabe se esse jogador está pronto, se ele já bateu no teto, se ele é isso aí mesmo, porque o processo não é respeitado. Quando ele começa a querer maturar, o Vasco é obrigado pela questão financeira a se desfazer desse jogador. Beleza, galera? Gostou desse Acorda de hoje? Por favor, deixa o like, deixa o seu comentário aí embaixo, eu faço a leitura de absolutamente todos. Hoje a gente se encontra novamente no Tabela. 17h30, 5h30 da tarde, eu tô de volta aqui no Tabela. Só que antes disso tem o BDG com o Emerson Rocha, daqui a pouquinho, e também o Sérgio Quindi na resenha do meio-dia. Abraço, galera!